Abra sua Bíblia comigo aí, livro de Gênesis, no capítulo 19. Abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 19. Quero ler com você apenas o versículo 26. Gênesis 19, 26 diz: E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Senhor, nessa hora nós queremos te pedir Tua graça, Tua unção, queremos te pedir Tua ajuda, Senhor, para que a Tua palavra seja liberada ao nosso coração, tratando da nossa alma, do nosso espírito, ó Deus, nos levando à condição ideal para sermos usados pelo Teu poder, Senhor. Perdoa os nossos pecados, limpa nossas mãos, os nossos corações, Senhor, que sejamos dignos de estar no santuário para Te adorar, Senhor, que estejamos, ó Pai, no centro da Tua vontade nessa hora, que o diabo não tenha poder de sugestionar nossas mentes, que nenhuma distração nos impeça de Te ouvir, Senhor, mas que esse lugar seja dominado pelo Teu poder, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Essa passagem é uma passagem conhecida de todos nós e a gente já vai chegar nela. Mas antes de chegar nela, eu quero te contextualizar, quero te fazer entender ou te lembrar o que cerca esse evento. Capítulo 18, capítulo anterior ao que lemos, a Bíblia nos mostra 3 homens chegando na tenda de Abraão ao meio-dia. A Bíblia diz que era na hora mais quente do dia. 3 homens aparecem diante de Abraão. E logo de cara fica claro que um deles era o próprio Deus. Porque os anjos, eles não tinham autorização para receber sacrifício, para receber adoração. E no capítulo 19 a Bíblia nos mostra que Abraão, ele sacrifica e apresenta isso em adoração diante do Senhor e consequentemente na presença dos outros 2 que estavam ali com ele. É o que a teologia chama de teofania, né? É uma manifestação do próprio Deus ali diante de um ser humano, no caso aqui, diante de Abraão. Eles vão até a tenda de Abraão para anunciar a gravidez de Sara. Eles vão até a tenda de Abraão para falar que Sara ficaria grávida e, consequentemente, daria à luz a um filho. Esse filho seria Isaque, o filho da promessa, o filho que levaria à frente a promessa de Deus que repousava até aqui somente sobre Abraão. Isaque é o segundo patriarca do povo de Deus, Abraão, Isaque e logo depois vem Jacó. Então, o Senhor vai até a tenda de Abraão, acompanhado de 2 anjos, para ministrar essa bênção, né, esse anúncio de que Sara teria então um filho. Depois de anunciar o nascimento de Isaque, a Bíblia diz que o Senhor e os 2 anjos, eles vão na direção de Sodoma e Gomorra. E eles avistam, então, essas 2 cidades. Eu quero te chamar a atenção só para você, depois em casa, pesquisar e ler e buscar em Deus uma aplicação prática, que a Bíblia diz que os 3 saem na direção de Sodoma e Gomorra, mas só os anjos vão até Sodoma e Gomorra. O Senhor não vai. E a Bíblia diz que Abraão para diante do anjo. É como se ele tivesse o impedido... não diante do anjo, diante do próprio Deus, né? Do anjo do Senhor, e o Senhor aqui é com letra maiúscula. É como se Abraão conseguisse deter o caminho de Deus. Eu estava meditando nesse texto, eu estava falando o quanto Deus, no alto da sua soberania, é misericordioso ao ponto de parar para nos ouvir, de parar para conversar conosco. É bem verdade que a gente não tem poder nenhum sobre o Senhor. É bem verdade que nenhum clamor nosso tem condição de mudar os planos de Deus. A Bíblia fala que os planos de Deus não podem ser frustrados por ninguém. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo Ele, no alto da sua misericórdia,
a partir da fé, do fervor do nosso coração, parando para nos dar atenção, parando para nos ouvir. O texto nos mostra que os anjos seguem para Sodoma e Gomorra, enquanto o Senhor fica parado com Abraão, e aí um diálogo muito conhecido de todos nós é estabelecido entre Deus e Abraão. Vale a pena também a gente voltar lá no capítulo 13, para entender da onde surgiram essas duas cidades. Da onde surgiram Sodoma e Gomorra, como a Bíblia nos apresenta essa cidade, como essa história, biblicamente, a história dessas cidades, biblicamente falando, começa. No capítulo 13, a Bíblia diz que Abraão ele tem muitas riquezas e Ló também. O texto diz que as riquezas eram tão grandes que uma única terra não era capaz de comportar as riquezas, tanto de Abraão quanto de Ló. E diante desse contexto, a Bíblia fala que os pastores de Abraão começam a brigar, a discutir, a contender com os pastores de Ló. Abraão, entendendo que o melhor era estabelecer um tempo de paz, chama Ló e diz assim: vamos fazer o seguinte, é hora da gente se separar. Vamos olhar para a terra que está diante de nós, se você escolher da esquerda, eu vou para a da direita. Não tem problema nenhum. Os irmãos aqui são testemunhas que eu já citei essa passagem em outras oportunidades, e sempre que eu falo dessa passagem, eu destaco o fato de que Abraão era mais velho e a promessa estava sobre a vida dele, Abraão. Então, se alguém tinha direito de escolher primeiro, esse alguém era Abraão e não Ló. Mas ao mesmo tempo que Abraão tinha esse direito, ele também tinha a certeza do cumprimento da promessa. E quem tem o cumprimento da promessa, não fica discutindo e brigando. Quem tem, melhor dizendo, a certeza do cumprimento da promessa, tem a ousadia de dizer assim: pode escolher na minha frente, porque o que vai vir para mim não vai ser a sua sobra. O que vai vir para mim é aquilo que Deus já protegeu, escolheu e separou para a minha vida. Olha para o teu irmão e diga assim: ninguém vai passar na tua frente, ninguém vai pegar aquilo que é teu, o que é teu, porque Deus assim já determinou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É nosso, é teu, ponto final. Existem pessoas que às vezes se contaminam com esse pensamento do mundo, de disputa, de competição, e ficam brigando e discutindo. Abraão nos dá uma grande lição: se você for para a esquerda, eu vou para a direita, eu não quero discutir. O que eu sei é que o que Deus tem para a minha vida vai se cumprir, ponto final. Bem, Ló, quando recebe essa oferta de Abraão, né, de poder escolher na frente, ele escolhe as campinas, ele escolhe campos verdejantes, bem irrigados. O texto lá do capítulo 13 de Gênesis diz que era como o jardim do Senhor. Ou seja, ele escolhe um lugar muito bonito, e ele escolhe a partir da sua visão. Ele escolhe a partir daquilo que os seus olhos mostram para ele. Em momento nenhum a gente vê Ló orando, Ló perguntando a Deus, pedindo ao Senhor um sinal. Não, ele olha, vê uma coisa bonita e diz: é isso que eu quero, essa é a minha terra. Ok, se você quer essas campinas, então eu fico com Canaã. Se você quer essa terra aí, eu vou para outra, não tem problema. A minha não é tão bonita. Humanamente falando, aparentemente, aos meus olhos, ela não me oferece muita coisa, mas eu tenho uma promessa, e a promessa é que ela vai manar leite e mel. Sabe, queridos, Deus é especialista em confundir aqueles que acham que sabem alguma coisa. Existem coisas que são colocadas na tua mão e que parecem ser a sobra, porque os espertalhões escolheram que é a melhor. Receba essa palavra de Deus. Se Deus separou para a tua vida, Ele na verdade não está deixando que seja uma sobra e uma migalha, mas na verdade Ele está protegendo e fazendo o teu inimigo não perceber o valor que isso tem, porque isso não é para ele, como diz na gíria, não é para o bico dele, é para você, é para a tua família, é para a tua casa. Oh meu Deus, alabachura, alabacalabachora, alaba. Então, Ló fica com Sodoma e Gomorra. Ló fica com uma terra bonita. Mas quando a gente chega no capítulo 18, já fica claro: uma terra mergulhada no pecado,
uma terra mergulhada na idolatria a outros deuses, uma terra mergulhada à prostituição, à promiscuidade. Que adianta ser bonita? Guarda essa palavra no teu coração. Não adianta nada a terra ser bonita se não tem a presença de Deus. Não adianta nada o projeto ser bonito se não tem a presença de Deus. Não adianta nada o plano, o sonho ser bonito se não tem a presença de Deus. Quer ser bem sucedido? Coloque Deus em todos os teus sonhos. Coloque Deus em todos os teus projetos. Senhor, eu não quero algo que me encante humanamente falando, eu quero algo que queime aqui dentro do meu coração. Manifestação da tua presença, apontando, mostrando, dizendo: pode ir que eu estou ali. Moisés, ele faz essa oração para Deus, porque diante do pecado do povo hebreu, ele então diz assim: Senhor, o que o povo vai pensar, o que os outros povos vão pensar, que o Senhor tirou a gente do Egito e depois deixou a gente morrer no deserto? Eles vão dizer que o Senhor não tem poder. Sabe, Moisés, mesmo sabendo do pecado do povo hebreu, apresenta um argumento de direito, de advogado, diante do Senhor. E aí, Deus olha para Moisés e diz: ok, Moisés, não vou recuar, a minha promessa vai se cumprir. Pode dizer para o povo que eles vão vencer todos os inimigos, os milagres vão continuar acontecendo. Pode dizer para o povo que eles vão tomar posse da terra que mana leite e mel, porque eu vou pegar um anjo e eu vou enviar esse anjo na frente de vocês, e ele vai providenciar tudo isso para vocês. Sabe por quê? Porque o maior milagre que a gente precisa, se Deus der a ordem, um só anjo resolve. Então, pode ficar tranquilo. É milagre que você quer? Você vai ter. É terra que você quer? Você vai ter. Estou mandando um anjo e ele vai na frente, ele vai resolver esse problema. Mas aí Moisés diz assim: não quero. Moisés diz: eu não quero o anjo. Moisés disse: a tua presença não for comigo, eu não vou. Sabe por quê? Porque Moisés não estava preocupado com os milagres, Moisés não estava preocupado com a terra, Moisés estava preocupado com a presença. Porque pode ter terra, se não tiver Deus, vai dar ruim. Pode até ter milagre, se não tiver Deus, tem prazo de validade. Agora, tendo Deus, vai ter terra que vai durar, vai ter milagre que vai durar, vai ter bênção que vai ser multiplicada. Entenda bem, você pode ter tudo, se você não tiver Deus, você não tem nada. Agora, um dia, você pode olhar para a sua volta e humanamente dizer que não tem nada, mas se você tiver Deus, você tem tudo. Presença. Olha para o teu irmão e diga: você precisa da presença. Presença. Mas Ló não, Ló é encantado pelos seus olhos. E Sodoma e Gomorra afunda na promiscuidade, no pecado. Bem, voltando para o capítulo 18, a Bíblia diz que o Senhor sai da tenda de Abraão com os anjos. E aí Abraão detém o Senhor, para diante do Senhor, e a Bíblia diz que os anjos seguem viagem. E Abraão já entende, porque o próprio Deus diz assim: como eu vou ocultar de Abraão alguma coisa que eu vou fazer? Afinal de contas, ele vai ser o pai da minha nação. Então como é que eu vou ocultar dele? Então chega aqui, Abraão. É o seguinte: eu vou acabar com Sodoma e Gomorra. Sabe a terra de Ló? Eu vou acabar com essa terra, porque ela pode ser bonita, mas ela está impregnada de pecado. E aí o diálogo famoso que eu disse é aquele em que Abraão começa a argumentar com Deus, dizendo: poxa, se tiver 50 justos, livra a terra. E aí Deus diz: ok, beleza, se tiver 50 eu livro. Abraão já sabe que não tem 50, aí ele vai baixando: não, 45, não, também, se tiver 45 eu livro. Não, 40, tá bom, Abraão, se tiver 40 eu livro. Não, 30, sabe, e testando Deus, sabe? Não, tudo bem. 20. Ok, se tiver 20, eu livro. Aí ele: 10. Tá bom, Abraão. Se tiver 10. Ok, fechado. Se tiver 10, eu livro. Mas não tinha nem 10, irmãos.
Os anjos vão até Sodoma e Gomorra, e quando eles chegam em Sodoma e Gomorra, eles se encontram com quem? Com Ló, o sobrinho de Abraão que tinha escolhido aquelas terras. Ele está sentado na porta da cidade. Os anjos chegam, e aí Ló diz assim: vamos até a minha casa, eu vou hospedar vocês na minha casa. E os anjos dizem assim: não, a gente vai ficar na pracinha mesmo. O que a gente veio aqui fazer é observar. A gente veio aqui só para poder dar um confere, e para poder dizer assim: Deus, pode mandar fogo mesmo, porque o pecado é esse mesmo. Sabe, as reclamações, porque o texto fala isso, sobre clamores que subiram a Deus, sobre reclamações que subiram a Deus. As reclamações que chegaram é essa mesmo. Os anjos só queriam isso. Então nós vamos sentar na pracinha e a gente vai ver o movimento da cidade. E pelo movimento da cidade a gente vai dizer se tem justo ou se não tem justo. Só que Ló insiste muito. Diz assim: não, eu não vou deixar vocês ficarem na praça, vocês vão até a minha casa. Eles entram na casa de Ló. E aí quando eles entram, passa um tempinho, a porta bate, e os homens da cidade começam a gritar por Ló, dizendo assim: nós estamos sabendo que você recebeu aí na sua casa 2 estrangeiros. Aí Ló: não tem nada disso não. Tem sim, não minta para nós, tem 2 estrangeiros aí. Irmãos, presta atenção. Se a cidade fosse tranquila, Ló não teria dificuldade nenhuma de dizer: realmente, tem 2 estrangeiros aqui, ponto. Mas a cidade era tão pecaminosa que Ló já sabe: eu não posso entregar os estrangeiros, porque senão vai dar ruim, vai dar problema. Os homens insistem, e eles dizem o que eles querem com os anjos. Para quem conhece o texto, ok. Para quem não conhece, se prepare, porque é aterrorizante. Porque os homens dizem assim: coloquem esses 2 homens para fora, porque nós queremos ter relações com eles. Homens pedindo para que Ló colocassem aqueles anjos para fora, porque eles queriam ter relações com os anjos. Eu fico imaginando que quando os anjos ouviram isso, não, pronto, pode decretar, acaba com essa cidade. Porque os caras não deram nem uma introdução assim, com um pecadinho, não, eles já vieram logo com uma pancada. Irmãos, o negócio é tão assustador que Ló tinha 2 filhas virgens, e a Bíblia diz que Ló diz assim: poupem esses homens, e eu entrego minhas 2 filhas para vocês. E os homens dizem assim: não, a gente quer eles, e se você não entregar, nós vamos fazer com você pior do que faríamos com eles. E aí nessa hora, irmãos, eu fico imaginando os anjos que deviam estar sentados, tranquilos. Eles se levantam, puxam Ló para dentro e deixa todo mundo cego. Cegueira total. Fico imaginando os homens lá gritando. E os anjos disseram assim: ó, Ló, acabou a bagunça. Junta todo mundo, é você, sua esposa, suas filhas, tem mais alguém? Ah, tem meus genros, que ainda não casaram. Junta todo mundo, e é hora de ir embora, porque o fogo vai descer sobre essa cidade. Ninguém vai sobrar. Se você for ler o texto, você vai ver que depois que os anjos falam, passa a noite toda, e no dia seguinte, os anjos ainda estão falando: vamos embora! Os genros, os namorados das filhas de Ló, dizendo assim: ah, isso é invenção, está exagerando. No dia seguinte, os anjos já estão falando assim: vamos embora. E o texto bíblico diz que por conta dessa lentidão, sabe, gente que não quer largar, gente que não quer deixar para trás, gente que tem medo de experimentar o novo de Deus, gente que não entende que o Senhor trabalha em ciclos, que existem estações, e aquele ciclo estava fechando, aquela estação estava fechando, sabe, era um povo que já tinha ouvido falar: vai embora, mas ainda estava, sabe, estou falando da família de Ló. Deus da infinita misericórdia a Abraão livra a família de Ló. A Bíblia diz que os anjos pegam eles pelas mãos e arrancam eles da cidade, porque se dependessem deles, de repente não sairiam, ficariam.
Eu preciso abrir um parêntese nessa mensagem e dizer para você, aquilo que Deus falou para você largar, larga. Aquilo que Deus falou para você deixar, deixa. É hora de você entender o que Deus tem para a tua vida agora. Nós trabalhamos, né, nós servimos a um Deus que trabalha com novidade de vida, trazendo ondas, né, moveres, situações. Mas eu tinha muita segurança nisso. Mas é hora de você confiar no Senhor. É hora de você entender que se o Senhor está te tirando, é porque nesse lugar você não ia mais viver o melhor dele. Em relação a Ló, a sua família, nós estamos falando de pecado, estamos falando de juízo, mas nós podemos ampliar isso. E eu estou ministrando aqui, eu sei que tem gente que veio aqui nessa manhã em busca de uma resposta, porque Deus me falou isso, e que está relutando. Todos os sinais já foram dados, a palavra já queimou no seu coração, dizendo: larga, deixa, sai, muda. Não era nem para Deus falar contigo nessa manhã, porque Ele já falou, mas Ele é tão misericordioso, que Ele colocou essa palavra no meu coração, na minha boca, para você ouvir hoje. Segura na mão do teu irmão, diga para ele: quem tem ouvidos, ouça. Estou pregando aqui, estou sentindo a autoridade de Deus nessa manhã. Deus pega eles pelas mãos, leva para fora. E aí, Deus dá uma ordem. Ele diz assim: sai correndo. Corre, escapa, fuja. Não olha para trás. E sobe a montanha. Aí Ló diz assim: não, montanha não. Tem uma cidadezinha, Zoar. É aqui pertinho. Ela é pequenininha. Deixa a gente lá. Quando você vai no capítulo 13, quando Abraão diz assim: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Quando Ló olha para a terra irrigada, para o jardim do Senhor, o texto diz que ele olha até a entrada do Egito, a cidade de Zoar. E agora, quando o anjo diz: vai para a montanha, ele vai e pede para ir para onde? Para Zoar. Ele se lembra daquilo que ele viu, e ele diz assim: tá bom, perdi Sodoma e Gomorra, mas deixa eu pelo menos ficar com aquela pontinha. Eu sinto Deus aqui nessa manhã. Segura na mão do teu irmão, seja homem de Deus, mulher de Deus, para ele, para ela, diga assim: Deus não quer que você agarre nem uma pontinha. Sabe, queridos, às vezes a gente quer alguma garantia, a gente fica se prendendo a coisinhas e a detalhes. Entenda, Deus está com você. Deus está falando com você. Deus está te mandando ir. E quando Ele manda, Ele garante. Eu vou diante de você, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro. Só para você entender, era para Ló ir com a sua família para as montanhas, ele fica em Zoar. Lá na frente, a Bíblia nos mostra que depois que Sodoma e Gomorra são consumidas, Ló em Zoar, e já não tem mais a esposa. Estou dando um spoiler, a gente leu. Ele tem medo de ficar sozinho. Aí então ele diz: vamos para as montanhas. Agora, já era para ter ido, rapaz. Agora, não era para ter ficado em Zoar. Estou com medo, vamos para as montanhas. E eles vão. E aí ele já é avançado em idade, já não tem estrutura nenhuma, já não tem anjo levando, eles já estão indo por conta própria, vão parar dentro de uma caverna. E aí acontece uma outra atrocidade, porque as filhas de Ló, vem o pai já idoso, os genros ficaram para trás, na verdade os namorados ficaram para trás. O que elas fazem?
elas enchem o pai de álcool, embebedam o pai, e elas se deitam com o pai, e cada uma engravida de um filho, dando a origem aos moabitas e os amonitas, 2 povos malditos. Ué, mas o anjo não mandou ele para a montanha? Ele acabou indo, mas foi na hora errada. Olha para o teu irmão, diga para ele, toma cuidado para não perder o tempo. Tem uma expressão que diz assim, tome cuidado para não perder o time. É a sensibilidade, é entender, agora é a hora. Eu tenho que fazer agora. Eu vou ficar empurrando com a barriga e tal. De repente você vai obedecer a Deus lá na frente, vai obedecer o que Deus mandou, mas fora da hora que Deus mandou. Não, mas nunca é tarde. Opa. Porque você pode estar no lugar que Deus mandou, mas na hora errada, aí vai dar errado do mesmo jeito. Só para a gente fechar a mensagem. A Bíblia diz que nessa situação toda de saída, mesmo com a ajuda dos anjos, mesmo com esse pedido de Abraão, porque o anjo acaba concedendo, vai para a montanha, não, deixa a gente zoar, tá bom, vou deixar vocês em zoar em segurança, eu vou queimar tudo, mas zoar eu vou poupar. Mas a palavra não era zoar, a palavra era montanha. Mas diante de todo esse contexto, mesmo com tudo isso, diz a Bíblia, que a mulher de Ló, que não tem nome, que não é conhecida em nenhum outro lugar da Bíblia, a não ser quando Jesus diz, vamos aprender com a mulher de Ló, hein? Jesus, lembram-se da mulher de Ló? A Bíblia diz que a mulher de Ló, ela está andando, ou está correndo, ou está sei lá o quê. Sodoma e Gomorra está queimando aqui atrás. Ela olhou para trás, e quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Que morte terrível. E aí, o Espírito Santo estava ministrando no meu coração. Você vai estudar um pouquinho só um pouquinho sobre geografia bíblica, sobre essa região de Sodoma e Gomorra. Hoje existe em Israel o Monte Sodoma. Quando você chega no Monte Sodoma, ele é composto basicamente de terra e sal. Sal. Você cava um pouquinho o monte, você encontra sal, você bota na boca, é sal. Eu já preguei aqui sobre o Mar Morto, né? Mar Morto, a água do Mar Morto é 10 vezes mais salgada do que a água de qualquer oceano. E aí, quando você tem algo muito predominante numa região, é inteligente você fazer uso daquela matéria que é predominante para ganhar dinheiro. Hoje, por exemplo, em torno do Mar Morto, existe um comércio baseado nos sais. Os cosméticos, tudo é baseado nos sais. Quando você vai ao Mar Morto, né, o guia vai sempre te orientar a encher a sua cara de lama, fazer uma máscara, porque diz que é bom para a pele. Os cosméticos do Mar Morto são caríssimos, porque afinal de contas é um nível de sais minerais altíssimo. Então nesses dias, segundo estudiosos, é bem provável que a fonte de renda do povo fosse exatamente compra e venda de sal. A mulher de Ló olha para trás e ela vira aquilo que ela não queria deixar. Gosta tanto de dinheiro, né? Vai virar uma estátua de dinheiro. Usa ele agora para alguma coisa. Você tinha tanto prazer nisso, agora você vai virar isso. É o texto bíblico que diz: aonde está o meu tesouro, aí está o meu coração. Qual é o teu tesouro? Para onde você tem olhado? E o que tem prendido você? Sabe, queridos, porque às vezes a gente precisa de uma libertação. Existem coisas que a gente segura e a gente não entende que não é mais para a gente segurar. Existem coisas que a gente retém e a gente não entende que é para a gente reter. Meu pai conta uma experiência. Ele trabalhava no hospital e de um homem que ficou em coma durante um bom tempo. Minha família já não aguentava mais, porque
Não que a família quisesse que ele morresse, mas ele não ficava curado e a família não aguentava mais a questão financeira para sustentar ele ali naquela situação. E um dia meu pai, como enfermeiro, reparou que a mão daquele homem vivia fechada. Meu pai pegou então um cabo, a parte que a gente segura, lógico, de uma faca, e colocou aqui na mão daquele homem, foi empurrando, até que conseguiu abrir a mão dele. Quando abriu a mão dele, já tinha uma massa, tinha um negócio já nojento, de tanto tempo que estava fechado. Limpou, viu que era uma chave. Entregou na mão da família, a família descobriu que era a chave de um cofre. Foi tirar a chave da mão dele, ele morreu. Que às vezes a gente está preso a determinadas coisas que impedem um novo estágio. A gente está preso em determinadas coisas que impedem um novo ciclo, que impedem um novo tempo. Quem é que está entendendo o que eu estou pregando? Diga amém. Uma das frases que eu ouvi há anos atrás e que musicalmente falando mexeu comigo foi que sucessos antigos são os maiores inimigos de novos sucessos. Quando você se prende a sucessos antigos e vive em torno de sucessos antigos, você tem a dificuldade de viver coisas novas. Você compõe em cima daquela referência, você canta em cima daquela referência, você toca em cima daquela referência, e quando alguém apresenta alguma coisa nova, você normalmente critica, você se fecha o seu coração, você acha que isso não cabe, não encaixa. Eu vou falar para você com humildade no meu coração, espero que você me entenda, mas entre os anos de 2000 até 2005, eu, pastora Denise, Igreja Batista Nova Jerusalém, Ministério Nova Jerusalém, nós fizemos parte da música congregacional do Brasil. Era comum, em um culto, em qualquer igreja, pessoas cantarem canções que Deus havia nos dado. E havia uma referência. Eu me lembro, por exemplo, do uso de saxofone, do uso de trompete, de trombone. Nós tínhamos metais nas canções. Nós, Igreja Batista da Lagoinha, Toque no Altar, Lagoinha, Diante do Trono. Aqui no Rio de Janeiro, Comunidade da Zona Sul, PIB de Trindade. Hoje, é muito difícil você ver uma gravação de um louvor congregacional com a presença de instrumentos de sopro. São ciclos. Antigamente fazíamos uso de percussão, hoje é muito difícil você achar. E eu confesso a você que quando essa onda começou a virar, quando esse ciclo começou a mudar, eu me assustei e eu fiquei meio preso. Isso aí é novidade, isso aí vai passar. Porque às vezes a gente está preso àquilo que deu certo para a gente. A gente está preso àquilo que funcionou. E eu quero que você entenda, não há problema nenhum em você fazer o uso do teu laboratório. O passado está aí como um grande laboratório, como experiência para a tua vida, mas ele não pode te prender. Ele não pode te acorrentar. E aí aos poucos eu comecei a entender. Eu falei assim, eu nunca vou conseguir escrever coisas novas se o meu coração estiver preso lá atrás. Eu não vou estar aberto para coisas novas se eu for intransigente. Meu pai sempre usou uma frase, deixou, mas não libertou. Musicalmente falando, ela se encaixa para mim durante um tempo. Tinha deixado, mas não tinha me libertado. E aí o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. E aí de repente você começa a cantar canções e a minha maior alegria, e eu sei que eles fazem isso também, como uma forma de honrar a gente, mas me alegra de repente chegar no culto dos adolescentes e ver eles cantando uma canção que Deus nos deu e que se encaixa ao mover que eles estão vivendo. Algumas lá de trás, que eu amo, não se encaixam tanto. Mas outras novas se encaixam. Ontem, a juventude cantando uma canção que Deus nos deu no meio de uma pandemia. Você vê, se encaixa. E eles fizeram um medley que
Pessoas que não conhecem a canção fluíram em adoração porque se encaixou perfeitamente. Estava Nova Jerusalém, que vai fazer 22 anos, os vovozinhos, né? E aí de repente emendaram uma canção do Theo Rubia, que eu acho que está no primeiro disco dele, ou pelo menos conheci há pouco tempo. E aí você vê, funciona. Funciona porque tem renovação. Entenda bem o que eu estou pregando para você. Existem coisas novas que Deus quer colocar na tua mão, mas enquanto a tua mão estiver cheia de coisas velhas, não vai ter espaço. E para deixar para trás, em alguns momentos, você tem que aceitar um desafio. Olha para o teu irmão e diga, está entendendo, amado? O que ela mais queria como garantia foi no que ela se transformou. Você quer tanto isso? Então vou fazer isso ser a tua essência. Você quer tanto isso? Então vou fazer isso ser tudo que você é. Você quer sal, né? Então vira uma estátua de sal. E para eu terminar, o Espírito Santo ministrou uma outra coisa ao meu coração. Porque Jesus diz que nós somos o sal da terra. Então pensar em ser o sal da terra, em toda a sua essência, em tudo que você é, pode parecer ser uma coisa boa. Mas enquanto estátua, ela não tinha como pulverizar essa essência. Quem está entendendo aí, diga amém. Hã? Não adianta nada, irmão, eu ser e não compartilhar. Porque a Bíblia não diz, vós sereis o sal. A Bíblia diz, vós sereis o sal da terra. Só faz sentido se a gente salgar. Não faz sentido simplesmente ser. Tem que ser para fazer. Você está entendendo aí? Diga amém. É tempo da gente aceitar a virada de chave para a gente compartilhar o novo que Deus tem colocado na nossa vida. Eu tenho percebido pessoas que estão se transformando numa estátua porque estão retendo aquilo que podem compartilhar, aquilo que podem dar. Posso liberar uma palavra profética sobre a tua vida? E tem tudo a ver com o que o pastor Manuel ministrou aqui no momento da oferta. Levanta a sua mão aí. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Coloca a mão no ombro do teu irmão e diga assim: você vai prosperar para a glória de Deus. Mas antes de você glorificar e aplaudir, diga: o segredo da prosperidade está em não reter, está em compartilhar. Deus vai te dar para que você abençoe a muitos. Sal para salgar. Parafraseando, a gente pode dizer: ricos para enriquecer, curados para curar. Isso, porque senão você vira uma estátua. Você tem, mas não compartilha, fica tudo aqui, ó, preso. Mas Deus está levantando uma igreja que não abre mão de ser vertical, porque entende que precisa buscar de Deus, mas sobretudo não abre mão de ser horizontal, porque o que recebe na vertical, compartilha na horizontal. Eu não recebo e retenho, eu recebo e entrego, eu recebo e multiplico, eu recebo e abençoo, eu recebo e compartilho. Levanta a sua mão e profetizo: Deus te fará mais compassivo. Uma unção de compaixão está sendo liberada sobre a tua vida agora. Oh, meu Deus! Se eu olho para trás, eu fico parado, paralisado e não consigo liberar. Nós fomos feitos por Deus para multiplicarmos. Vamos ficar de pé. Eu quero que a partir do culto dessa manhã, eu quero que você coloque no seu coração um desafio. Todo dia eu vou acordar e eu vou procurar em Deus uma orientação e uma chance para abençoar alguém.
Sabe, desde quinta-feira o Espírito Santo está ministrando no meu coração sobre não olharmos para trás, sobre não estarmos presos às coisas que já aconteceram. Quem tem posto a mão no arado não olha para trás. O texto nos mostra que a ordem é colocar a mão no arado. Eu só dirijo, eu só oriento os bois. Quem marca a terra não sou eu, é o arado. Quando eu estou aqui cuidando, automaticamente pessoas, terras são marcadas. Eu quero te desafiar todo dia acordar e pedir a Deus: Senhor, me dá a oportunidade de marcar alguém. Como? Não sei, mas me mostra, Senhor, me mostra. Às vezes Deus coloca um dinheiro na tua mão, que você paga todas as tuas contas, sobra um pouquinho, vai lá e abençoa alguém. Às vezes, né, você passa na rua, tu está de carro e você vê um irmãozinho que está a pé e tal, poxa, você tem carro, para ali, dá carona para ele, abençoa alguém. Uma vez eu ouvi um irmão dizendo assim: pastor, dar carona é deixar alguém que está no meu caminho. Se não estiver no meu caminho, já não é carona, já é serviço de Uber, de táxi. Então seja. Você já experimentou, sabe, redundância, da experiência, você já viveu a experiência de pegar teu carro e levar alguém num lugar que é totalmente fora da tua rota? Eu entendo, sabe, que em alguns casos tu dá carona, um cara fica dependente, gera um abuso, e aí você tem que ter o discernimento, porque a gente também não está aqui, sabe, para deseducar ninguém. Mas existem pessoas que vão ser eternamente gratas, porque através da tua vida, elas foram abençoadas, elas foram tocadas, elas foram favorecidas. Eu tenho lutado com Deus, eu tenho pedido isso para o Senhor: Senhor, me faz um canal de bênçãos. Eu quero abençoar pessoas, espiritualmente falando, às vezes parar para ouvir alguém, dar atenção, dar um abraço. Dia 10 de dezembro, e coincidentemente cai no dia do aniversário de ministério do meu pai. O senhor faz quantos anos de ministério? 40 anos de ministério ele faz esse ano. Vai ser a formatura do nosso seminário. Primeira formatura depois da pandemia, né, pastor? É uma formatura que, sabe, está mexendo com a gente. Vai ser o dia que não só eles vão gritar, o seminário inteiro, a igreja, todo mundo vai gritar: vencemos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não é só os formandos, todos nós. Mas agora, né, na posição de diretor, de vez em quando alguém chega, bate no meu gabinete, dizendo assim: pastora Kátia mandou vir conversar com o senhor. Mas o que é? O que houve? E aí, às vezes são pedidos que no preto, no branco, é fácil da gente resolver. Não. Eu me lembro que um dia estávamos na diretoria, eu, pastor Kátia, o pastor Aldemar chegou e tinha uma questão a ser resolvida de alguém que tinha perdido a prova dele. Não tinha feito a prova dele. A pastora Kátia disse: o senhor pode fazer uma segunda prova para ele, que não sei o quê. Eu lembro do pastor dizendo: eu só tenho preocupação de deseducar. Eu só tenho preocupação de liberar para ele e ele não entender a seriedade, tá? E aí a gente tendo aquela misericórdia, o pastor teve misericórdia. Lembro da pastora Kátia, falou: vai que ele tire uma nota boa, que surpreenda. Ele: não, porque na outra prova ele não foi tão bem. Então, o fato é que resolveu. Aí eu fui e perguntei esses dias: pastora, e o caso de fulano, com o pastor Aldemar? O pastor Aldemar aplicou a prova para ele? Aplicou. E aí, como é que foi? Ele tirou 10. Não existe nada melhor do que você ser misericordioso com alguém e receber desse alguém um retorno. Nunca mais ele vai esquecer disso, pastor. Amanhã ele pode ser um grande pastor, pode estar à frente de uma igreja, ele vai se lembrar: eu fiz seminário e eu perdi a data da prova, mas o pastor, sem obrigação nenhuma, teve misericórdia de mim, aplicou uma prova difícil para mim, mas eu estudei, eu me superei, eu tirei a nota máxima. Agora na formatura, né, tem uma pendência daqui, tem uma pendência dali. No preto, no branco, não vai formar. Não. Mas você entende pessoas que estão há 3 anos, 4 anos, 5 anos, gente que deixa filho em casa, gente que vem para o seminário, o filho fica
dormindo aqui na garagem, porque não tem com quem deixar. Está ali se esforçando. Vai no empurrão. Não quero ser coração mole não, sabe? Líder não pode ter coração mole. Mas por outro lado, eu tenho pedido a Deus, Senhor, me ajuda a ser bênção na vida de alguém. Me ajuda a ter o discernimento e perceber que há uma sinceridade ali. E a partir dessa sinceridade, investir na vida dessa pessoa e abençoar a vida dessa pessoa. Quantos querem ser bênçãos? Você tem duas opções. Ou você é sal para salgar, ou então você é uma estátua de sal. Porque sal você é. Sal você é. Agora, ou é sal para pulverizar, para distribuir, para salgar, para equilibrar. Eu podia começar uma nova mensagem falando só sobre as qualidades do sal. Você pode ser sal para tudo isso, ou então você pode ser uma pedra de sal. Não faz sentido nenhum você ter o saleiro cheio. Se você não usar, vai virar uma pedra. Vai virar. Está cheio. Oh, como eu tenho. Vai morrer assim. Começa a entender a hora que Deus te levanta para ser uma bênção. Sabe, sentimentos que às vezes pai tem com o filho, que olha para o filho e diz assim: eu de vez em quando profetizo isso sobre os meus, vocês vão chegar mais longe do que eu. Às vezes a gente vê, né, em programas esportivos, filhos arrebentando, jogando bola, e os pais chorando na arquibancada, e olhando e vendo o filho lá jogando bola. Às vezes, né, a gente vê inclusive pais que viram a casaca, e se tem uma hora que eu aceito a virada de uma casaca, é nessa hora. O cara era flamenguista a vida toda, o filho dele foi jogar no Botafogo, ele vira Botafogo. E ele vira Botafogo com a maior alegria do coração dele. Ele aprende tudo. Ele beija o escudo e tudo. Sabe por quê? Porque ele ama o filho. O mesmo amor que Deus desenvolveu, que entregou Jesus, o mesmo amor de Jesus que se entregou na cruz do Calvário, é acessível a nós. Você receba esse amor.